Agora a gente vai continuar o caminho desse ar. Da faringe, ele vai em direção anterior para um órgão conhecido como laringe. A laringe é um órgão que tem um esqueleto cartilaginoso localizado no plano mediano do pescoço. Essas cartilagens são tireoidea, cricóidea, epiglótica e as aritenoides. Essas são as maiores e mais importantes cartilagens, mas existem ainda outras e tem casos, inclusive, de cartilagens supranumerárias. Vamos falar primeiro da cartilagem tireoidea. A cartilagem tireoide, presta atenção, não confundam com glândula tireoide. Nós não estamos falando de casos de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, não. Aqui são cartilagens. Então, a cartilagem tireoide é uma cartilagem ímpar, a maior de todas, localizada no plano mediano do pescoço, e ela tem um formato em V. Nos homens, este ângulo da cartilagem tireoide é mais fechado, por isso eles têm o que a gente conhece como gogó. É o ângulo da tireoide do homem, em geral, que é mais fechado do que a da mulher. Então, essa cartilagem é a tireoide. Abaixo da cartilagem tireoide, existe uma cartilagem que é a cricóidea. A cricóidea, ela tem um formato de anel em sinete. O que é o anel em sinete? Quando a gente tem anel, que a gente usa, né? A gente usa bastante anel, que às vezes ele é assim, ó. Eu tô vendo um anel de lado. Ele é grande na região da frente da mão e ele é fininho na região posterior de mão. A cricóide é assim também. Ela é menos espessa anteriormente e quando você vira o anel, atrás a cricóide ela é mais espessa. Então vocês podem ver aqui nessa imagem a cricóidea que tem esse formato de anel em sinete, fininha na frente e grossa atrás, certo? Então a cricóidea ou cricóide, ela é inferior à tireoide ou tireoide. Depois nós temos uma cartilagem chamada epiglótica ou epiglote. Essa cartilagem ela tem uma forma de uma folha peciolada. Olha, então aqui eu tenho a folha. E a cartilagem epiglote, ela tem esse formato muito parecido com a folha. E é interessante porque ela apresenta movimentos, ela sobe e desce, permitindo a passagem de ar ou bloqueando, a passagem de alimentos para a região da laringe. Eu vou mostrar melhor o funcionamento dela daqui a pouco. E também temos as aritenoides ou aritenoides, que são duas cartilagens triangulares que estão localizadas posteriormente na laringe. Lembrando que laringe é um órgão comum para respiração e fonação. Então existe um aparelho, né, de produção de som. E onde que esse aparelho fica? Dentro da laringe. Então a gente vai estudar a laringe externa, que é formada por esse esqueleto de cartilagens que nós comentamos, e nós vamos estudar a parte interna da laringe. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês num corte sagital pedaços dessas cartilagens que formam o esqueleto da laringe. Bom, aqui, olha, a gente vê essa tem o formato de folha ou de linguinha. Essa cartilagem é a cartilagem epiglote. Esta cartilagem grande é a cartilagem tireoide ou tireoidea. Essa cartilagem aqui é a cartilagem cricóidea ou cricóide, anel em sinete. Ela é fina na frente e muito espessa atrás. Eu não consigo ver aqui nessa peça, porque está recoberta de músculos e mucosa, mas posteriormente, atrás e acima da cricóide, existem as aritenoides. E essas cartilagens, gente, possuem ligamentos, músculos que vão movimentar as pregas que estão dentro da laringe para possibilitar, por exemplo,
a produção de som. Então, nesse corte mediano, a gente viu as cartilagens e agora eu vou mostrar para vocês a estrutura interna da laringe. A abertura da laringe é chamada de ádito da laringe. Perceba que eu estou apontando no ar, porque ádito é abertura. Quando eu palpo aqui, olha, essa primeira região da laringe, a mucosa, é conhecida como vestíbulo da laringe, entrada da laringe. E depois eu tenho uma fenda, e essa fenda ela é delimitada por uma prega acima e uma prega abaixo dela. A prega superior é conhecida como prega vestibular. A prega inferior é conhecida como prega vocal. Entre as duas pregas, eu tenho essa fenda, que é chamada de ventrículo da laringe. Então, de novo, prega vestibular, prega vocal, ventrículo da laringe e o conjunto das três eu conheço como glote. Então, eu tenho a glote direita e também tenho a glote esquerda que foi retirada desse modelo. Então, essas são estruturas. Lembrando que a prega vocal, que é essa inferior, a partir de ligamentos e músculos, essas pregas vocais de um lado e do outro, elas são aduzidas e abduzidas, ou seja, elas se afastam, se aproximam e permite então a produção de som, inclusive de tons diferentes do som. Então, esse é o aparelho da fonação que está dentro da laringe. Essa região abaixo da prega vocal é conhecida como região infraglótica, abaixo da glote. Então, além da fonação, a gente também tem o ar que entra e sai. Olha, quando uma pessoa mastiga um alimento e engole, essa epiglote ela desce. E quando ela desce, ela fecha a laringe. Então, a comida ela não entra para a laringe e não entra para a traqueia e pulmões. Ela vai encontrar só uma passagem, que é a passagem do esôfago. E então, ela vai do esôfago para o estômago. Então, quando a gente deglute, a epiglote desce, bloqueia a passagem da laringe e o alimento vai para o esôfago e depois para o estômago. Quando a gente respira, olha o ar descendo, a epiglote fica aberta. Então, o ar passa pela laringe e depois desce em caminho da traqueia, brônquios e pulmões, certo?